Todo jogo é muito importante, o que faz todos os meses da temporada serem muito importantes também. Mas o que dizer de um mês onde a gente encontra o segundo colocado e nosso maior rival na disputa do título da Premier League e também o time que está liderando o nosso grupo da Champions League? Vem comigo que hoje a gente vai analisar a tabela de novembro do Liverpool. Fala galera, aqui é o Nilo Santos, muito bem-vindo mais uma vez ao Caminhantes Vermelhos, seja bem-vindo, esteja conosco, se você não está inscrito, inscreve aqui no canal, mas esse vídeo, além de ser um vídeo sobre a tabela de novembro, eu quero fazer um breve resumo aqui, de um breve pós-jogo do jogo maluco contra o Arsenal, um jogo maravilhoso, muito gostoso de se ver, 5-5 e ganhamos de 5-4 nos pênaltis, avançando assim para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa, a famosa Carabao Cup. Foi um jogo onde o Klopp realmente não ligou pro jogo, colocou a meninada, não ligou é uma forma de dizer, tá gente, que algumas pessoas me questionaram, como assim não liga, não liga no sentido de colocar os meninos, dar chance, arriscar, inclusive nós tivemos vários momentos, na verdade por quase todos os momentos atrás do placar, nós abrimos o placar numa falha bizonha do Mustafi, depois teve aquela trocação franca, onde eles faziam gol, nós fazíamos gols, nós entregamos alguns gols bizarramente para eles, justamente pela falta de entrosamento e maturidade dos nossos jogadores, nós tivemos uma média de idade de praticamente 20, 22 anos, então é uma coisa muito baixa, e algumas pessoas questionaram, até na própria transmissão da ESPN, foi dito que o Arsenal também é muito jovem, mas convenhamos, o time do Arsenal jovem é um time experimentado, jogando Europa League, treinado, um time entrosado. Nós tivemos o Vandenberg na zaga, o Kelleher no gol, o Williams, ótima apresentação do Williams, chamou muita atenção na lateral direita, o Milner, que era o nosso principal poço de maturidade, entregou um gol de forma bizarra, numa recuada pro Kelleher. Então assim, o Lallana jogou, nós tivemos um jogo muito franco, onde tivemos vários golaços, golaço do Origi de voleio, golaço onde ele dá um drible sensacional, golaço do Oxlade-Chamberlain, muita personalidade do Jones para bater o último pênalti, muita personalidade também para fazer a jogada do último gol, o gol de voleio do Origi, onde o Brewster também tem uma maturidade de não afobar e querer chutar a bola pro gol, abre pro Jones, ele cruza, o Origi faz um golaço. Enfim, muito bom ver a garotada rendendo muito bem num jogo de importância, né? Um jogo de mata-mata, onde eles foram colocados ali sem pressão pelo técnico e até mesmo pela torcida, mas assumiram a bronca, foram lá e fizeram um ótimo jogo, desbancando nada mais nada menos do que um time do top 6 que tinha Ozil em jogo. Ozil tava jogando, gente, não é possível você falar que esse time do Arsenal era fraco. Então aqui termina o nosso breve pós-jogo, aqui um enxerto, né, nesse vídeo. E nós vamos falar agora sobre o mês de novembro. O mês de novembro já começa muito interessante, dia 2 de novembro nós vamos ao Villa Park, estádio mítico do Aston Villa. Jogamos fora de casa, um time que vem em ascensão, liderado pelo Grealish. Então, muito cuidado com esse jogo, que é um jogo traiçoeiro, tá? Nós não podemos deixar pontos lá. Temos time para ir lá e ganhar. Então, principalmente depois de descansar durante essa semana, imagina um Liverpool avassalador, um Liverpool com um ritmo alto, pressionando, e o time titular nesse jogo, ok? Imagina o time titular nesse jogo, vocês vão entender por quê. Então, Villa Park, dia 2 de novembro, contra o Aston Villa. Na terça-feira seguinte, nós voltamos a Anfield para uma noite europeia. Vamos enfrentar o Genk pela quarta rodada da Champions League. É uma ótima oportunidade de conseguirmos pontuar e jogar a pressão para cima do Napoli e do Salzburg, porque tivemos o Genk 2 vezes seguidas na tabela. Então, ganhamos lá de 4-1 lá na Bélgica, agora vamos jogar em casa. Imagino que nesse jogo o Klopp deve fazer alguma alteração ali no meio. Colocar o Oxlade-Chamberlain para jogar, que tem rendido bem. Colocar talvez até mesmo o Lallana. O Keita mais uma vez machucou no jogo contra o Arsenal, então provavelmente não deve jogar. Mas colocar ali talvez o Lallana, talvez o Oxlade-Chamberlain, para dar uma descansada em alguns jogadores. O Origi também pode pintar nesse jogo, porque no dia 10, no domingo seguinte, nós temos o confronto do campeonato. O primeiro deles, né? O primeiro dos dois. Liverpool e Manchester City. Boa notícia para nós, vamos jogar o primeiro confronto em casa contra o nosso maior rival pela disputa do título nessa temporada na Premier League. Então por isso mesmo que eu acredito no Klopp poupando alguns jogadores contra o Genk, pelo resultado da última partida e por esse jogo que vem logo após a grande partida, o grande confronto desse que é o nosso maior objetivo nessa temporada, a Premier League, claramente, né? Então enfrentaremos o City dia 10 de novembro em Anfield. Depois disso temos um leve descanso de 13 dias e no dia 23 de novembro nós vamos a Selhurst Park em Londres enfrentar a nossa pedra no sapato chamada Crystal Palace, o famoso Satanás.
aquele que vem para incomodar a gente sempre. O Crystal Palace historicamente tira pontos do Liverpool, é uma partida muito perigosa, é uma partida onde o Klopp, imagino eu, vai usar todos os titulares, porque ele precisa capitalizar, principalmente dependendo do que acontecer no jogo contra o Manchester City. Imagino que se o Liverpool abrir vantagem, vencer o Manchester City, o Klopp pode poupar alguém no meio campo, talvez colocar ali o Oxlade-Chamberlain, mesmo que estava rendendo bem, né, que tem rendido muito bem. Caso o Liverpool perca para o City, o time titular vai contra o Palace com certeza. Caso empate, também acredito no time titular. E por que eu tô especulando sobre que time vai entrar contra o Crystal Palace? Por causa do jogo que vem após esse. No dia 27 de novembro, nós vamos enfrentar o Napoli em casa, pela 5ª rodada da fase de grupos da Champions League. E esse é um jogo vital, porque provavelmente estaremos disputando a liderança do grupo nesse jogo. O Napoli já venceu o Salzburg fora de casa, vai enfrentar o Salzburg em casa, na mesma semana que nós vamos enfrentar o Genk, né, que é essa semana que vem. Mas nesse jogo provavelmente estaremos disputando a liderança, precisaremos entrar com força máxima. Por isso, a especulação a respeito de que time entra contra o Crystal Palace no final de semana anterior. Então é isso, sábado, dia 23/11, Palace, em Selhurst Park, fora de casa, e na quarta seguinte, em Anfield, Champions League, 5ª rodada, disputa de liderança do grupo contra o Napoli. E para fechar o mês, 3 dias depois, dia 30/11, aniversário da minha mãe, em casa enfrentaremos o Brighton, time aí que vem tirando alguns pontos, tirou pontos do Tottenham, por exemplo, mas é um jogo para capitalizar, um jogo para 3 pontos, sem sombra de dúvida. Até porque, após esse jogo, vem o derby contra o Everton e nós entraremos aí no misterioso e polêmico e dificílimo dezembro do Liverpool, que tem Boxing Day, tem Champions League, a última rodada, contra o Salzburg, fora de casa, torneio mundial interclubes, um pandemônio, é absurdo, e ainda tem aquela polêmica ainda da Copa da Liga, que pode ser uma data muito estranha aí em dezembro. Apesar que falaram também sobre 8 de janeiro, então tá meio nebuloso, o Klopp já disse que tá disposto até WO se colocarem uma data esquisita em dezembro. Mas isso é papo para o final do mês. Lá nós faremos um vídeo também, falando sobre a tabela de dezembro do Liverpool, que vai estar toda definida, os horários e tudo mais. Então, o que você acha desse mês de novembro do Liverpool? Mês decisivo, né? E antecede ao mês de dezembro, que é o mês do pandemônio. Então, não tem facilidade. Eu quero saber de vocês o panorama para esse mês, onde você acha que a gente pode perder pontos. Pode não, né? A gente não quer nunca, mas é possível a gente perder pontos aonde? O jogo contra o City, tá confiante? Aposta em vitória? Quais são as suas apostas para os jogos desse mês? Vou deixar aqui as minhas apostas, tá? A gente precisa, eu aposto em vitória contra o Villa, vitória contra o Genk. Aí no clubismo eu vou apostar em vitória mesmo contra o City, sem sombra de dúvida. Contra o Palace é um jogo perigoso, eu acho que aí a gente pode deixar alguns pontos lá em Londres. Contra o Napoli, vitória, e vitória contra o Brighton. Mais um mês com apenas um empate ali contra o Palace é a minha previsão. Deixa aqui embaixo a sua previsão também. Fala o que você achou desse jogo maluco contra o Arsenal na Copa da Liga. Eu quero saber a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, clica em se inscrever, clica no sininho também pra você saber sempre quando a gente colocar um vídeo novo. Deixa o seu like nesse vídeo que ajuda muito o vídeo a ser divulgado para mais pessoas. Compartilha com seus amigos e me segue lá no Twitter. Lá a gente troca uma ideia muito legal. Tá certo? Afinal aqui você não caminha sozinho. Abraço!